Agora falando de IA, né, que eu acho que é o tópico que está bem em voga, quase todo executivo que senta na sua cadeira a gente tem que falar um pouco sobre isso, né, porque É afeta o que todos os setores, né. E assim, eu me recordo que eu almocei com os executivos da Lenovo tem, assim, dias, acho que 1 ou 2 semanas, e eles tinham levantado uma pesquisa lá, né, sobre CIOs, né, que geralmente é o executivo que traz isso para dentro da empresa, né, que fala sobre esse tema com o resto do board, com o CEO e tudo mais. E assim, existia ainda eles estavam falando que, poxa, existia algumas barreiras, assim, alguns gargalos para que o Brasil tivesse uma adesão mais ampla de IA. Você que está muito conectado com esse tema, né, o que que você acha que são as barreiras, os gargalos que a gente tem no Brasil hoje? O que que falta para as empresas trazerem mais IA para dentro? Ou, de certa forma, também acho que é o principal tópico, né, não é só para trazer para dentro, mas como, né, escolher a IA certa ou as decisões mais qualitativas. acho que sim, teve um boom, né, assim, obviamente, e o advento foi principalmente a democratização feita pelo ChatGPT, onde todo mundo tem o ChatGPT no seu celular e estava lá atrás. Eu acho que isso também criou uma visão de que é muito fácil ter uma IA, e quando você vai para uma empresa, quando você vai automatizar o seu processo, ou quando você vai pôr um agente, a gente já está falando não mais em IA, mas em agentes baseados em IA para conduzir processos, isso tem outras coisas muito mais complexas para você trazer, né. Como é que eu pego as informações corretas, como é que eu uso LGPD, como é que a gente põe os guardrails que a gente fala da onde que esse negócio pode ou não ter, riscos para a empresa ou para soluções que ele dá para a empresa, como é que eu uso o que a gente chama de responsible AI, né, o AI responsável, para garantir que as informações que ela está usando são corretas, fidedignas e passam por crivos importantes. Quais são os modelos de LLM que eu uso para ele? São modelos proprietários, são modelos comerciais? Como é que eu treino esses modelos? Então, tem uma complexidade para botar isso no dia a dia das empresas, que não é tão fácil quanto sim baixar um ChatGPT no seu celular. E o que a gente vê é que tem muitas empresas já fazendo uma série de provas de conceito, o desafio é escalar, né? E o que a gente entende principalmente para escalar, é entender os casos de uso, né? Como é que eu faço casos de uso e começo a usar? Então, usar em processos end-to-end, quer dizer, fim a fim, eu usar esse tipo de coisas, ou olhar problemas complexos da empresa e usar IA. O que a gente está feito muito, colocado IA, o que a gente chama embedded nas soluções, é quando a gente vai num cliente e acha desafios muito grandes, e aí como é que a IA pode acelerar esses desafios, né? Então, essa é uma forma que a gente está vendo também. E uma coisa que a gente vê bastante interessante é o tema de aceleração de codificação. A gente já tem ganhos hoje por volta de 40% em codificação de projetos usando IA, né. Obviamente tem que ser bem especificado, obviamente você tem que usar a IA certa, obviamente você precisa ter a pessoa funcional que sabe especificar o que precisa. Então o que a gente vê é que para a mão de obra vai ter 2 grandes shifts, um é o desenvolvedor, que era a peça-chave nos últimos anos, começa a ser menos relevante, porque ele vai ser substituído pelos IAs, mas a pessoa funcional, o profissional funcional, que entende do processo, que entende das intervenções que precisam ser feitas, que entende das soluções de indústria, dos parâmetros, ele ganha uma relevância bastante importante nesses novos processos. Então, a gente vai ver nos próximos anos, na nossa opinião, esse shift de mão de obra de ser basicamente desenvolvedores para pessoas mais funcionais com conhecimento que, através de tecnologia, vão desenvolver muito mais rápido. Então, na média, o desenvolvedor deve ser substituído por um profissional que sabe mais de IA, você diria, ou em partes, né? Ele tem que saber falar, desenhar, especificar IA. Esse é o que a gente vai ver. Não, a gente não acha que 100% dos desenvolvedores vão ser substituídos, Perfeito. mas como a gente falou, se eu consigo ganhar 40% do tempo, eu tenho uma produtividade grande. Então, o próprio desenvolvedor vai ter que eu diria, se atualizar e começar a saber desenvolver em outras coisas, em outras linguagens, em outros conhecimentos e fazer o reskilling dele mesmo. Perfeito. E que outras mudanças dá pra gente dizer? Porque eu acho que assim, quando a gente fala de adesão de tecnologia, sempre tem aquela coisa, poxa, como é que isso impacta o mercado de trabalho, como é que funciona para cada área. De um modo geral, como é que você vê isso? Se tem cargos novos que devem surgir, quais deles, e ao mesmo tempo se tem outras profissões que devem ser menos relevantes ou cair em desuso. Bom, a gente entende que claramente
esse negócio vai vir para ficar, né? Assim, acho que o desafio que a gente tem hoje é, se você olhar os tempos que as tecnologias elas levam para a maturidade, ela está bem menor. O desafio é para todas as empresas, não é para uma ou outra, como ela tira benefício disso, né? Quanto menos tempo você tem de maturidade, mais rápido você tem que tirar benefício. Então, esse é um desafio de todas as empresas. Qual o business case? Como é que eu faço para uso em larga escala disso? Acho que esse é um desafio constante em todas elas. É, o que a gente vê aqui é o crescimento, como eu falei, de profissionais que saibam especificar, que saibam fazer perguntas. O tema da IA, que é o famoso engenheiro de prompt, é como é que eu faço a pergunta certa. Né? A resposta de todas as IAs ou das IAs desenhadas é que ela vai responder uma pergunta que você faz. Se você fizer uma pergunta não bem específica, se não especificar direito, se não der o contexto direito, ela pode dar respostas que você não sabe fazer do dia inteiro. Então, a qualidade das perguntas é que dita muito, vamos dizer, a qualidade da IA que você vai ter ou da resposta que você vai ter. Então, treinar as pessoas, treinar os seus profissionais funcionais ou de tecnologia para saber como usar o IA, como fazer a pergunta, é um diferencial importante que a gente vê que isso vai mudar muito a característica dos profissionais. Segundo, o que a gente falou, não necessariamente eu vou precisar da mesma quantidade de desenvolvedores que eu preciso hoje, porque eu vou usar IA, mas como parte desses desenvolvedores sobem para essa camada funcional de conhecimento, essa é um segundo ponto importante. E o que a gente vê do terceiro ponto, a gente está falando agora dos agentics, né, que são, na verdade, grandes cadeias de IAs conectadas que vão fazer automatização de processo. Então, eles vão rodar autonomamente processos. Então, e na verdade não é uma automatização de partes do processo, mas é rodar processos autonomamente, e aí o humano só intervém, vamos dizer, nas exceções ou coisas desse tipo. Isso vai ser transformador, mas isso também pressupõe que você tenha um desenho de processo muito bem feito, que você saiba como está fazendo, que os seus sistemas sejam robustos e que sua base de dados seja super qualificada, porque esse negócio vai rodar de uma forma, eu diria, muito mais rápida, muito mais limpa. Mas se a base toda, que é o que a gente chama de digital core, se eu não tiver um sistema ERP, toda a minha base de cloud, toda a minha base de dados, todos os meus LLMs muito bem alinhados, cara, isso pode gerar um caos na empresa. Então, esse trabalho de você ter um core digital muito bem montado para exatamente botar IA e os agentes em cima da IA é o trabalho que a gente vai ver nos próximos anos acontecendo.